entendi. Então, assim, você tinha na cabeça que você queria fazer economia, você queria trabalhar mais na área da economia e as oportunidades da vida, né? As oportunidades que foram surgindo, pega um emprego daqui, estagiário daqui, isso foi fazendo com que você fosse conduzido à gestão de empresa, à administração de uma maneira geral? Bom, aí eu vou ter que explicar um pouco sobre a trajetória da minha família. Vamos lá. Minha família é de imigrantes portugueses. Meus avós tinham uma vida muito simples em Portugal. Tinham 3 filhos, tem 4 filhos. A minha avó estava grávida da minha mãe. Quando, por terem uma vida muito simples em Mundão, em Portugal, meu avô decidiu vir ao Brasil para tentar a vida no Brasil. Um irmão dele já tinha vindo. E ele decidiu vir ao Brasil para trabalhar como pedreiro, trabalhar em obra, para tentar a vida. Então ele viu minha mãe só nascer e veio para o Brasil sozinho. 2 anos depois, ele mandou carta lá para Portugal. Minha avó veio de navio, 45 dias, com 4 filhos pequenos, para chegar no Brasil para reencontrar o marido. E aí ele trabalhou como pedreiro um tempo, depois eles abriram uma quitanda portuguesa, que é uma família portuguesa, abriu uma quitanda portuguesa, e o conceito era, os meninos estudavam até o 2º grau, depois tinham que trabalhar, as meninas estudavam até a 6ª série, depois tinham que ajudar em casa, então uma família de conceitos muito simples. E um dos meus tios, são 2 mulheres e 2 homens, né, os filhos deles, minha mãe, uma irmã e 2 irmãos, um desses 2 irmãos, ele teve uma carreira assim, muito legal, porque ele começou trabalhando como vendedor de carros numa loja de veículos e tudo mais, e aí ele decidiu empreender, comprou junto com um sócio um veículo, meu avô foi fiador, aí disso nasceu uma empresa, uma loja multimarcas de veículos e um consórcio. E essa empresa chegou a ter um relativo sucesso. Ele teve uma situação financeira muito boa em determinado período da vida. E isso me inspirou muito. Eu olhava assim para o meu tio com extrema admiração, falando, caramba, era isso que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser um empresário, eu gostaria de ser presidente de empresa. Então isso me inspirou muito. Por quê? Pelos conceitos que eu tinha na minha casa, também, meu pai também veio de uma família simples e conheceu minha mãe no bairro que eles moravam, que também era um bairro simples. E o sonho do meu pai era que eu fosse funcionário público, que eu fosse militar para ter estabilidade. A minha mãe, idem, que eu fosse funcionário público, tivesse estabilidade, tivesse um emprego certinho. E eu fui me inspirando no meu tio, por ser uma pessoa que realmente teve uma carreira muito diferente, nos meus amigos do esporte, nos meus amigos do colégio que queriam fazer faculdade. Se eu não fizesse faculdade em casa, estava tudo bem, se eu fosse só trabalhar. E era até desejável, talvez, isso, para que eu pudesse trabalhar logo. E aí isso foi me inspirando, e aí eu tinha aquela inspiração ali na minha família, como assim, o que eu gostaria de ser. Então foi por aí que eu comecei a mentalizar, mas ainda com conceitos muito simples, de oportunidades que eu poderia ter tido, que eu não aproveitei, por isso, por não ter muito quem me orientasse em relação a isso, por ser uma família com conceitos ainda muito, muito simplórios, e aí depois eu fui construindo a minha vida profissional ao longo do tempo. Isso é bem legal, porque assim, no outro episódio com o Dr. Pedro também, a gente falou que... Eu perguntei para ele isso no último episódio, e ele estava em dúvida entre qual especialidade da medicina ele ia seguir. E a questão da referência foi muito importante para ele também. Quando ele trabalhou com um profissional que foi uma referência para ele seguiu pela área, para a área de coluna. E eu vejo isso na tua história também, né? O seu tio foi a sua inspiração, né? Foi aquela pessoa que você olhou com admiração e falou assim, pô, tá aí esse cara. Esse cara aqui, eu vou seguir os passos desse cara. Isso é muito legal. E também tem outra coisa, assim, meus 2 tios foram empresários. Um foi primeiro e teve um bom sucesso, assim, teve uma situação muito legal, e depois o outro também enveredou pelo mesmo caminho. Então meus 2 tios eram minhas inspirações, assim, e era quem eu tinha extrema admiração pelo que os 2 faziam e a forma que eles conduziam o ambiente familiar. Eles sempre, aí isso vem muito dos meus avós.
Meus avós, por parte de mãe, são muito família, então a família estava sempre reunida, sempre junta. Eles faziam questão de reunir a família sempre, então isso sempre foram referências muito fortes para mim. E acabou guiando o meu desejo, o meu anseio profissional, era muito em cima deles. Eu também não sabia o que eu queria fazer, eu entrei na faculdade muito cedo. Eu tive que decidir pela minha carreira com 16 anos. Então eu não sabia o que escolher, fiz teste vocacional no CIEE. Tem muito isso. E aí fiz teste vocacional, porque eu não sabia o que fazer, deu administração. Por que deu administração? Porque a referência que eu tinha era eles. E eles não geriam só bem as empresas, né? A família também, segundo você. Eles conseguiam gerir bem a família e as empresas. Então. E aí eu tinha que fazer um desenho, eu desenhei uma pessoa atrás de uma mesa, trabalhando e tudo mais, então deu administração. Só que aí a irmã de um amigo meu, que é um grande amigo meu, falou assim: se você for fazer administração, de repente é melhor você fazer economia, porque economia é mais abrangente que administração. Ela deu um pitaco lá, eu comprei o pitaco. Eu falei, então tá bom, então vou fazer economia. E foi assim que eu fui parar na faculdade de economia. Já na pós-graduação, não, aí já foi muito melhor que a experiência da faculdade, porque, como eu disse, a faculdade foi muito voltada para essa questão de pesquisa, de escrever artigo, de fazer análise, mas praticamente zero relação com o mundo empresarial. Sim. Zero. E aí, quando eu fiz a pós-graduação, que aí eu fiz FGV, MBA pós-graduação em MBA em gestão empresarial, aí não, aí já foi um outro patamar de ensino, que eu teve muito vínculo com empresa, e aí agregou muito para mim. E era algo que você já estava mais interessado também, provavelmente, né? Porque já estava trabalhando na área, então foi muito melhor do que a experiência da faculdade, sem dúvidas. Isso é muito bom. Eu sempre gosto de perguntar, de tocar nesse assunto, com pessoas que eu sei que são atletas, né? Eu sei que você foi atleta de polo aquático também, então eu vou trazer esse assunto para saber se tem alguma relação nesse sentido. O fato de você ter sido atleta por um bom tempo, durante boa parte da sua infância, isso teve alguma relação com a carreira que você escolheu seguir, ou você acha que não tem nada a ver? Olha só, com a carreira especificamente que eu segui, de certa forma, sim, porque os meus amigos do polo aquático eram uma grande referência para todo mundo queria fazer faculdade, todo mundo queria estudar. Então, isso para mim foi uma grande referência, porque eu tinha o pessoal do meu colégio, do Pedro II, e o pessoal do polo aquático, todo mundo da minha idade querendo fazer faculdade. Se eu chegasse lá em casa, como eu disse, falei, não vou fazer faculdade não, vou sair do segundo grau, vou trabalhar, e ia todo mundo dizer que estava tudo certo. Porque o conceito era esse. Sim. Mas eles eram referências muito grandes, assim, se todo mundo quer fazer alguma coisa boa, tem aí. Te puxam pra cima, né? E aí, você gostou desse corte? Bom, eu já vou te convidar também a conhecer os nossos outros cortes aqui do nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você dar uma olhada nessa empresa, nessa startup, a Tá no Bolso. A Tá no Bolso, ela está revolucionando a jornada do cliente de diversas empresas no Brasil. E para isso ela conta com diversos produtos que vão conseguir fazer com que o teu cliente tenha uma jornada muito mais fluida, uma jornada por dentro do WhatsApp, tá? E essa jornada, ela vai aumentar em muito o número de conversões que hoje você tem. É isso que a Tá no Bolso tem feito por todas essas empresas no Brasil que confiam no trabalho dela. Então, para você conhecer o trabalho da Tá no Bolso, para você conhecer como eles podem ajudar a tua empresa, eu vou deixar o link aqui embaixo para você entrar em contato com eles e você conhecer mais sobre o trabalho deles, tá bom? E não se esquece de se inscrever no nosso canal de corte e no nosso canal principal, Podcast Bússola Profissional, tá? Nos vemos em breve.